Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa casa, na noite de hoje. Que Jesus possa nos envolver com eflúvios de amor, de paz, de muito equilíbrio. Que nesse momento possamos esquecer todos os problemas lá fora, que com certeza não são poucos. Estão no nosso tempo, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Mas que possamos neste momento efetivamente nos conectar com o alto para receber. E se estamos aqui conectados, com certeza vamos sair daqui mais tranquilos, mais envolvidos e cheios de soluções para os nossos problemas que ficaram lá fora. Tudo por vez, né? A gente não pode resolver tudo de uma vez só. Então, o tema que nos cai para hoje é reforma íntima. Então, iniciamos o ano falando sobre obsessão e desobsessão, falamos sobre a paz, falamos sobre a fluidificação, né, o passe fluidificado. Então, vamos tentar entender tudo isso que nós recebemos. Como? Trabalhando a reforma íntima, né? Se nós não tivermos a reforma íntima, a gente pode aprender um pouco de tudo, mas a gente não vai conseguir chegar ao final do caminho. Então, reforma íntima, na verdade, eu estou me predispondo a reformar, desconstruir, reconstruir, recriar alguma coisa na minha volta, ou melhor, dentro de mim, dentro do meu conhecimento limitado, dentro do meu eu hoje, Tanise. Isso é muito íntimo, isso é muito meu, é muito particular. Então eu preciso entender como se dá essa reforma. E no momento que a gente entende reformar dentro de mim, reformar a minha volta, é meu, não é o outro que a gente tem que reformar. É difícil. E de novo, o primeiro ouvido que ouve é o meu, porque eu estou ouvindo o som da minha voz. Então, com certeza, essa palestra é para mim. Com certeza, antes de vir para vocês. Então, onde é que eu vou me alicerçar nessa reforma íntima? Como base principal, autoconhecimento, aceitação e indulgência. Aí, de novo, a gente vem com aquela conversa. Estamos nos preparando para reencarnar. Como isso se dá? Lá no alto, no momento que nós assinamos aquele contrato dizendo, eu estou me predispondo a voltar à carne, refazer todo o mal que eu deixei, todo o bem que eu deixei de fazer, todo momento que eu fui displicente, eu estou aqui assinando que eu quero voltar pela tua misericórdia, Jesus, e fazer uma caminhada diferente. Aí Jesus nos dá, graças a Deus, essa oportunidade de voltar. Mas Ele sabe que nós somos imperfeitos, Ele sabe que nós somos errantes, mas nós temos a boa vontade. Então, o que Ele faz com nós? Os Espíritos de luz nos instruem. Antes de nós virmos, eles nos instruem. Essa é a trajetória. Isso está dentro do teu contexto. Você tem que voltar e fazer da melhor forma possível. Os Espíritos vêm nos dizer isso. Mas Jesus sabe que lá pelas tantas a gente vai mergulhar aqui nesse materialismo compulsivo, exacerbado, e vai esquecer das instruções dos Espíritos. Então Jesus diz mais: eu vou mandar um mentor espiritual, um espírito de luz, um amor muito forte de vocês, junto. Aquele espírito que no momento crucial da carne, você vai chamar e ele vai estar ali à sua disposição. E ainda assim, Jesus sabendo que se nós estamos imersos aqui, nesse desconforto todo, nesse turbilhão todo, será que a gente vai lembrar de chamar o mentor? Será que a gente vai deixar as nossas brigas, as nossas divergências de lado para lembrar do mentor? Se nós estamos ali, naquela energia descompensada? E Jesus, prevendo isso, o que Ele faz? Ele manda ferramentas.
Vocês vão descer e vocês vão ter um kit de ferramentas. E esse kit de ferramentas não fala em virtudes, em vícios, ele fala em energia, disposição, capacidade, força, superação e determinação. Eu posso ser boa, eu posso ser má, mas eu posso ter toda essa reserva aqui comigo. Por que não? Então, ele também nos manda um kit de sobrevivência de ferramentas. Então, nós temos que compreender que nós temos vários atenuantes aí para nós. Se não bastasse isso, que é o principal, nós reencarnamos novamente com o gene divino do Criador. Porque nós somos filhos do Pai. E o que esse gene diz para nós? Que é impossível nós sermos 100% maus. É impossível nós conseguirmos errar em toda a totalidade da nossa existência. Então, se nós estamos aqui, graças a Deus, tendo esse conhecimento doutrinário, sabendo que recebemos toda essa bagagem, calejados, porque no momento que nós viemos para dentro da doutrina espírita, nós já estamos calejados da dor. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos trabalhar efetivamente, verdadeiramente, essa reforma íntima. Por nós. Não é pelos outros, é por nós. Aí então a gente chega na Terra, graças a Deus. Graças a Deus a gente chega. Aí vamos imaginar uma situação assim, ó, que a nossa vida se relacione a esta situação. Num avião em pleno voo, o comandante diz: apertem os cintos, precisamos fazer alguns ajustes em movimento. Como isso? Como que um avião decola, a gente está lá dentro e simplesmente tem que parar para reorganizar situações que não foram feitas, não foram checadas antes do voo. O que essa metáfora quer dizer? Que eu não posso trabalhar dentro do meu pequeno grupo, do meu grupo familiar, a perfeição e depois a reforma íntima. Eu não posso dizer assim, ó, só um pouquinho, depois eu resolvo essa discussão, essa briga, essa forma de evoluir, porque eu tenho que me retirar um tempo para mim trabalhar a reforma íntima. Não existe isso. Nós temos que vivenciar dentro da nossa casa, trabalhar as nossas diferenças com os nossos familiares e nós temos sim que nos melhorar. E no momento do calor da discussão, a gente vai brigar, porque a gente não fica quieto, mas a gente tem que saber que a gente tem que voltar e dizer, olha, desculpa. Ou também tu não acha que tu errou? Tu não acha que tu também podia ser mais acessível? Não sei qual é a forma, cada um tem que achar a sua forma, mas no final disso tudo, as pessoas do grupo têm que chegar e dizer, olha, nós estamos no mesmo barco, e nós não somos principiantes, e a gente precisa se ajudar. A gente não pode mais ficar assim, empurrando com a barriga. Mas nesse primeiro momento que a gente se depara com uma situação assim, o que nos vem à mente? Nesses momentos de desajustes familiares, de desespero, de briga, o que nos vem à mente? Medo. Medo por quê? Se eu tenho toda essa bagagem espiritual, se eu tenho essa doutrina, se eu venho para cá, eu assisto palestra, eu tomo passe, eu participo do grupo de estudo, medo do desconhecido? Eu tenho medo porque eu não me conheço. Eu não sei verdadeiramente quem eu sou, eu não sei o que eu quero. Porque a minha prioridade não é a busca do meu conhecimento. Porque a preguiça, o descaso, isso ainda está imperando dentro de mim. Eu sinto também desespero. E por que eu sinto desespero? Porque eu não tenho fé. Porque eu não tenho a coragem do enfrentamento. É mais fácil ser omisso.
É mais fácil fechar o olho do que enfrentar a minha dificuldade. Eu sinto também sofrimento. Esse é em primeira escala, né? O sofrimento vem decorrente do quê? Da fraqueza e do vitimismo. É mais fácil me vitimar. Se eu sou contrariada, se eu sou magoada, eu vou sofrer. E é o direito da gente sofrer. Mas a gente não pode se esconder atrás do sofrimento. A gente não pode se vitimar se achando a melhor e está sendo injustiçada. A gente não tem mais tempo e de verdade as pessoas que convivem com nós nos conhecem tanto. A gente não se conhece, mas a gente conhece o outro. E assim como a gente conhece o outro, os outros que convivem com nós nos conhecem. E eles sabem como nós somos. Então não dá mais para a gente ficar mascarando. Dentro de casa não cola mais máscara. E é onde a gente começa a se ofender, se magoar, remoer. E aquela bagagem toda. E aquele contrato lá que eu assinei, que eu disse eu vou ter força de reagir. Enquanto eu estava lá na espiritualidade, eu estava recebendo um quanto de amor, de paz, de luz, de bênçãos, para mim vir aqui enfrentar. E aí o que acontece com isso? Descrença. A descrença também é algo, né? Porque na hora que o troço começa a dar para trás, eu começo a largar tudo de mão, eu já começo a rezar menos, eu já não rezo com tanta intensidade, com tanto fervor. Eu penso, se for para ser, vai ser, se não for também. E assim a gente vai cedendo a esses impulsos materialistas. E assim a gente vai contribuindo novamente para errar. Só que lá no princípio nós não tínhamos tanto embasamento. Nós tínhamos vontade, mas nós caímos. Agora não. Agora a gente não tem mais tempo de errar. Agora a gente tem que enfrentar. Só que infelizmente a nossa vida é assim. A nossa vida é de momentos, é de ciclos. A gente não consegue estar em alinho permanente em todos os setores do nosso campo, da nossa frequência, do nosso emocional. Eu estou bem com o marido, eu estou bem com um filho que se encaminhou, o outro já começou a dar problema. Problema no sentido de dar preocupação. Aí aquele filho começa a melhorar, o outro que estava bem lá já começa a decair. Daqui a pouco está todo mundo bem e eu estou mal. E assim é. A gente tem que começar a entender o que acontece conosco e o que acontece com o outro, o que acontece à nossa volta. É dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente entende. A gente não consegue mais protelar e não consegue empurrar com a barriga. Estou entendendo, não sei nem do que está falando. É isso aí mesmo. Não dá, gente. A gente tem que voltar, não, mas para aí. Eu estou magoada, eu estou ressentida, eu estou incomodada, eu não consigo ir avante, eu não consigo dar o melhor agora. Tu vai ter que ter tempo comigo, tu vai ter que me ouvir mesmo, porque afinal de contas quem ouve é no primeiro grupo, não tem outra forma. E desse jeito a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e fazer esse movimento, mas fazer com amor, com compaixão. Olha para mim, fulano, eu estou precisando de ti. Olha para mim, fulano, nós precisamos auxiliar. O que a gente não pode é ficar vendo uma situação e ser indiferente. Até porque a gente não quer reformar a si mesmo, mas a gente adora reformar a vida do outro. Então como é que a gente tem tempo para se preocupar com o outro? Por que a gente não se preocupa com a gente? É difícil? Claro que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Então o que a gente tem que fazer? Se apoiar um no outro. Nós estamos na mesma caminhada. Muitas vezes nós somos protagonistas displicentes da nossa própria história. E aí vem a grande professora, né? Que é a dor. Daí é onde todo mundo se aparta de Deus de uma vez por todas, né? Chega,
eu me dou, eu faço o meu melhor, eu confio, eu acredito, eu rezo. Como assim? No momento que a gente entender que essa dor, ela está nos dizendo, acordem, mudem o foco, façam o movimento. Nós vamos fazer esse enfrentamento e nós vamos ver que ela não é tão difícil assim. Graças a Deus, a gente tem os companheiros que falam, não sofre, de repente as coisas não vão acontecer, tu tá sofrendo com antecedência. E é legal isso, porque daí entra o pensamento. No momento que eu plasmo isso, de repente não estava no meu contexto, mas eu começo a plasmar e eu começo a dar força para esse sentimento. Ele começa a se tornar um sentimento agressor. Ele começa a agredir o meu corpo físico, ele começa a agredir o meu campo mental, ele começa a me envolver com as outras pessoas. E aonde tinha que ter paciência, resiliência, compaixão, vai ter adversidade, vai ter raiva, vai ter presunção. E vai ter uma coisa muito triste, que é o abandono. Cansei, te vira, tu tá sozinho. E a gente fala muito isso, né? Mas que bom que é da boca para fora. Isso não quer dizer que a gente tem que sair daqui reformado, porque isso não existe. Mas a gente tem que começar a pensar. Esses sentimentos, essas intenções, elas têm que começar a fazer parte do nosso pensamento muito mais vezes no dia. É isso que tem que acontecer. A gente tem que fazer essa compreensão. Porque no momento que nós somos displicentes, nós não estamos dando o devido valor. Nós estamos abrindo uma porta gigante e dizendo, olha só, eu estou assistindo a minha vida, quem quiser entre e se divirta. Não é assim que funciona. Por que a gente não pode ser na nossa vida como a gente é com o filho? A gente não carrega um ser dentro de nós. 9 meses, um ser vive dentro do nosso corpo. E a gente nem conhece. E a gente ama. E a gente não sabe nem o que aconteceu no passado. De repente é um algoz enorme. De repente é o meu calcanhar de Aquiles. De repente é a dor mais profunda minha do passado. Eu estou gerando no meu ventre. E eu estou desejando todo o amor. Que prova maior de Deus para conosco. É o portal da reencarnação. Então por que a gente não possa ser mãe 24 horas em tempo integral, mas não lá com os nossos filhos, com toda a humanidade, com todos os nossos irmãos? Porque o negócio não é o meu embate com o outro. Eu tenho que entender que a minha dificuldade com o outro é com as atitudes dele, não com ele em si. Porque graças a Deus nós temos o véu do esquecimento. Então, o Carlos hoje é meu companheiro, ontem de repente ele fez atrocidades horríveis comigo. Mas graças a Deus nós nos comprometemos, esquecemos o que passou, graças a Deus, né? E a gente está em uma história nova, tentando melhorar um pouquinho. Eu não sei o que eu fiz para ele também, mas está gravado na nossa consciência. Porque às vezes a gente dá uma pisada de bola assim que é violenta, né? E aquilo aflora de um jeito, eu não precisava ter sido tão cruel. E o que é isso? É a reminiscência do passado que nos vem à tona, é o gatilho que dispara. Calma que não é bem assim. A gente tem que saber até onde a gente pode ir. Nos fazer de desentendidos também é uma coisa que não nos cabe mais. É muito modismo. A questão da estrutura familiar, ela vem mudando com uma intensidade que ela está começando a perder o foco, perder o real sentido de família. Claro que a gente tem que se modernizar, a gente tem que entender mais os filhos, a gente tem que ser mais parceiro, mas o que a gente não pode é converter valores.
Então a gente, muitas vezes na situação familiar, eu não quero me envolver, eu não quero me meter, o problema não é meu. Será que é bem assim? Será que eu vendo a situação do meu filho, eu não posso dar um conselho? Eu não posso me meter, ok? Mas a gente não tem que dar a nossa contribuição? E não é o que está acontecendo. Por muitas vezes a gente começa a entrar nesse modismo de que, eu não preciso me envolver, deixa, depois do que der, deu. Só que nisso a gente vai se acostumando e a gente vai começando a afrouxar a rédea da nossa vida. E quando vê, a gente não está se importando com as nossas coisas, aonde nós temos que nos posicionarmos, aonde nós temos que ser mais incisivos, aonde é que nós temos que dizer, não, eu confio, eu acredito, eu desejo, eu quero essa mudança. Aí a gente vai se abstendo, Quando vê, a gente está de fora, a gente só assiste a vida. Aí a gente chega do outro lado, pois é, não percebi isso. Aí com certeza vai aparecer vários telões, várias situações ali. Eu não percebi, eu não sei no que eu pensava naquele tempo que eu não vi. Eu não entendi como aconteceu isso. Mas não precisava ter sido assim, né? E aquele contexto que eu me programei para seguir, ele começa a ter outros cursos. E quando vê, eu já não estou mais na minha linha de base. Eu estou vivendo lá. Nem sei por quê que eu estou naquele outro contexto. É falta de caridade. É falta de comprometimento. Então tudo tem os dois lados. A gente tem que entender até onde a gente pode ir. É esse o cuidado que a gente tem que ter. A gente também tem um costume assim de fragmentar a nossa vida. A nossa vida tem um desenrolar e a gente dá muita importância para determinados fatos. E normalmente os fatos são sempre negativos. Os fatos são sempre de dor. Eu vivenciei lá uma situação, eu quis ajudar, eu estava apartado de tais pessoas, eu quis lá refazer esse laço, eu fui mal interpretada, eu fui ofendida, eu fui magoada, daí eu recuo. Bom, eu tentei fazer minha parte, eu não deu certo e eu gravo aquilo. Daí eu não penso assim, bom, eu tinha uma situação muito difícil com aquela pessoa. Eu quero trabalhar a reforma íntima, eu vou interiorizar aquilo, eu vou buscar essa mudança, eu vou me esforçar para isso. Se lá no final deu errado, eu não consigo medir o final dessa situação, eu não consigo entender qual será o final, mas eu tenho que entender a minha atitude. Por que a gente fragmenta sempre as coisas ruins? Por que não pode ser, bom, não era a hora, não era o tempo, mas eu já consigo dar um passo a mais que antigamente eu não conseguia. Eu já estou me liberando desses sentimentos que antes me corroíam, me impediam de me tornar melhor. É a mesma coisa, atos de generosidade. É difícil, né, a gente ter este sentimento de generosidade, mas a gente tem os impulsos, né? Às vezes a gente se apieda ali, a gente vai lá, junta alguma coisa, dá, ou vai lá, dá uma atenção, enfim, qualquer tipo de caridade, a gente vai lá e pratica. E às vezes a gente é mal interpretado, a pessoa não tá nem aí para ti, ou enfim, o que tu falou, o que tu deu, o que ela recebeu de ti, seja emocional, espiritual, material, enfim, ela não quis, ela desprezou. Aí qual é o primeiro sentimento? Eu não vou ajudar mais, não vou. Eu deixei de fazer tal coisa importante, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito organizada e responsável, para auxiliar o outro, e o outro não estava nem aí para mim. O problema é dele. Eu tenho que continuar na minha reforma íntima, no meu desenvolvimento de reforma íntima. Eu não posso exigir do outro que ele esteja na mesma compreensão que eu. Ou de repente, pior ainda, eu estou muito pior que ele. Ele está me dando a oportunidade de eu desenvolver dentro de mim a capacidade de auxiliar.
Por que não? De repente ele está sendo muito melhor que eu. Ele é só instrumento para mim. E de novo eu estou caindo no erro. De novo eu estou perdendo a oportunidade de me tornar melhor. Então a gente tem que começar a entender que em tudo a gente tem que fazer um resumo, né? Então vamos resumir a nossa vida, a nossa estada na Terra, essa última roupagem nossa, coisas boas. Por que eu passei por tanto sofrimento? Porque era necessário para o meu aprimoramento. Eu precisava sentir isso para quando eu chegar lá, eu estar consciente. Eu olhar verdadeiramente para aquele espírito sem essa roupagem carnal e dizer, olha, eu consegui te tocar de alguma forma. Eu consegui me sentir melhor perto de ti. Eu consegui te receber como um filho, sendo uma mãe mais amorosa, mais presente. Tantas outras vezes eu te abortei, essa vez eu não te abortei. É essa compreensão que a gente tem que fazer. A reforma é nossa, a reforma não é do outro. E parar de exigir do outro. Quando eu estou dentro do meu lar, praticando a reforma com meu marido, com os meus filhos, e eu não estou sendo acolhida da forma que eu espero, e de repente eles estão sendo muito injustos mesmo, muito cruéis, porque eles chegam em casa, eles querem a comida, querem a roupa limpa, a casa limpa. Quando não está, reclamam. Se tu faz, reclamam porque não é do agrado. A gente se magoa mesmo. Mas vamos sair dessa zona de vitimismo. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou deixando marcas positivas para mim e para eles. Chega uma hora que eles vão dizer, poxa, mas ela é tão boa. Será que sem ela ia ser melhor? As pessoas mudam com o nosso exemplo. As pessoas não mudam com as nossas críticas. É isso que a gente tem que entender. A nossa conexão é com o alto. A gente se comprometeu, foi com Jesus. Então esse cuidado aí dos pensamentos que vão tomando forma, que a gente pare então de ficar colecionando figurinha de dor, desvalorizando os bons momentos, porque esses momentos bons são aqueles que no momento de desespero vão nos impulsionar a crescer. Eu briguei com meu marido a semana toda. De repente, lá no final de semana, ele chega e diz, olha, vamos passear, vamos fazer uma coisa diferente. Ai, eu não vou, pois tu me judiou a semana toda, tu pensa o quê? Tu chega aqui e diz, olha, vamos, tá tudo uma boa? Não. E aí, qual é o fundamento disso? Vamos crescer. E a vida é assim, um vai ensinando o outro. Por que na família são os maiores conflitos, as maiores dificuldades? Porque a virtude que está dentro de mim não está dentro da minha mãe. O amor que está dentro dela não está em mim. A compaixão que eu tenho, meu marido não tem. A generosidade do meu filho eu desconheço. Por isso que nós viemos em grupos, não é só para sofrer, porque os espíritos onde nós tivemos maior desajuste vem no grupo, não é só isso, porque um vem interligar o outro. Imagina se Deus habitasse esse planeta com pessoas todas iguais, munidas do mesmo sentimento. Que graça teria isso? Que eficiência teria isso para o crescimento? Nenhuma. Então é isso que a gente tem que aprender. A forma como as pessoas agem, nós temos que aprender a descartar. E a gente vai descartar sem sofrimento no momento que a gente sai da zona de conforto do vitimismo. Vamos começar a olhar, pelo menos, para dentro do nosso lar, das pessoas que convivem mais próximas de nós, com mais amor. Deixa o que ele faça errado, o problema é dele, eu também faço errado. Como é que eu vou cobrar dele se eu não faço? É isso aí que a gente tem que começar a entender. Nós somos, voltando lá no início, se a gente tem um gene do Pai Criador que criou tudo, isso quer dizer que eu também sou criador. E nós somos co-criadores de tudo. Principalmente da nossa história. O contexto que a gente vai ter que passar é aquele, mas nós podemos tornar ele muito melhor. Muito melhor. Nós podemos fazer uma caminhada efetivamente
muito melhor. Quanta coisa a gente pode ultrapassar? Depende de nós. Depende só de nós. Nós temos que parar de nos boicotarmos. Porque nesse boicote tem o orgulho, tem o egoísmo, tem a vaidade e o interesse pessoal. Que nada mais é que a aliança que a gente faz com o materialismo. Porque eu preciso, eu quero, eu trabalho para adquirir isso, eu vivo por isso. Espírito iluminado, que se Deus quiser um dia a gente vai chegar a ser, não tem interesse nenhum. Há um desprendimento total. E é nesse patamar que nós queremos chegar. Então nós precisamos sim ter o autoconhecimento, saber quem somos, olhar para o nosso núcleo e nos entender. Aí nós vamos conseguir entender o outro. Nós temos que começar a aceitar. Tem uma historinha que todo mundo deve conhecer do Chico, que o Chico trabalhava o dia todo, nas horas de almoço, de lanche, todo mundo lanchando, ele ia lá psicografar. De noite ele ia psicografar, ele ia até altas horas. Aí ele chegava em casa, ele tinha aquele cachorrinho muito doente, que era o amigo dele, que era o fiel amigo dele. E uma senhora lá, dado momento, disse: pobre do Chico, não tem tempo nem de cuidar dele, que dirá cuidar do cachorro. Foi lá e matou o cachorro. Mas na intenção dela era de auxiliar ele, um problema menos para ele. E ele chega em casa, não encontra o cachorro, e ela mesma vem e diz: Chico, dei fim no teu cachorrinho, ele estava sofrendo, ele estava moribundo, então uma coisa a menos. Pensa bem, o Chico, aí ele se envolve de uma névoa no coração dele, porque ele ficou desesperado, ele ficou condoído. E o Emmanuel vem e diz: você precisa limpar isso. Você precisa reformar isso. E ele disse: mas eu não estou entendendo. Então eu vou te explicar, porque isso vem de Deus, vem de Jesus, não é o que estou falando. Tu descobre o que ela mais gosta, o que ela queira ter, e tu vai lá e presenteia ela com isso. Ele disse: mas eu sou ofendido e eu ainda tenho que tomar essa atitude e presenteá-la. Aí ele descobre que ela queria uma máquina de costura, e muito cara, e ele foi lá e comprou e pagou em 500 mil parcelas, e ele deu a máquina para ela. E ela se tomou de uma alegria tão grande, ela ficou tão feliz daquele gesto dele, que o amor dela veio como um jato no coração dele. E ele limpou aquele sentimento. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar sem esperar. Nós estamos fazendo por nós. Nós não temos tempo a perder, nós não podemos ser hipócritas, nós temos que ser verdadeiros e realistas. Nós estamos aqui porque é uma das últimas chances. E nós precisamos ser vitoriosos. Porque Deus nos ama. Ele nos ama do jeito que nós somos, com defeitos, Ele não exige nada mais. O importante é nós fazermos a caminhada. Se a gente não consegue, é contento tanto nessa, a gente sabe que a gente vem de novo. Mas em que circunstância será essa próxima? Será que vai ser boa como essa? Porque com todas as dificuldades, essa caminhada está sendo muito boa. Aí entra então a indulgência. Um dos exemplos muito bonitos de indulgência é a questão do André Luiz, dessa última passagem dele na Terra. Para quem leu O Nosso Lar, a mãe desencarna e vai para um estágio muito elevado. Porque a mãe era uma mãe abnegada, amorosa, companheira. Ela fez tudo o que ela deveria fazer para aquela família. O André Luiz vai para o umbral, fica 8 anos. O pai, que tinha 2 amantes em vida, ele foi para o local mais abaixo que o umbral. E dado o momento lá, o André Luiz é levado para o Nosso Lar. E outro dado momento, ele consegue ir até a mãe, em desdobramento. E a mãe feliz, e ele muito feliz do reencontro, mas ele diz: eu preciso ajudar meu pai. É essa a ligação que a gente tem que fazer. Eu tenho problema com a minha mãe, porque o meu pai judia dela, mas o meu pai é bom para mim.
Eu tenho que auxiliar, mas eu não posso criar outra situação, eu não posso tomar a dor dela. Ela está na caminhada dela, eu estou na minha. E a gente tem que agregar, a gente tem que envolver todos. Então ele diz, eu preciso ajudar. E não existe forma nenhuma do pai despertar daquele torpor que ele vive naquele local ainda de energia muito densa. Então a mãe, como ser muito evoluída, diz, te acalma porque tudo está dentro do contexto. Eu vou voltar à carne e vou receber o teu pai como marido novamente. E ele diz, e as amantes? Nós iremos recebê-las como filhas. Então, olha que ato de generosidade, de amor, de compreensão, de compaixão, de tudo que é de belo. Só que atrás desse sentimento de amor, tudo não é só. Tem uma cúpula de espíritos que organiza dessa forma. Você virá com ele por indulgência, por amor, né, por espírito evoluído. Mas todo o mal que ele fez para aquelas amantes, ele agiu errado, mas ele provocou o mal nelas também. Porque a situação dos dois lados, né? Às vezes o homem te trai e tu acha que a culpa é da amante somente, é dos dois. Então ele provocou uma situação com elas. Tu vai voltar, tu vai ser o pai delas, e todo o mal que tu fez para ela, tudo que tu ensinou de errado, tu vai ter que reparar nessa vida. Tu vai ter que dar conta de ser um bom pai e levá-las para o caminho certo. Então tudo tem a beleza, mas tem o ensinamento. E disso ninguém foge. Eu não posso fazer a minha bagunça e deixar para o outro resolver. Eu vou ter todo esse kit de bagagem aqui, à minha disposição. Eu vou ter toda a divindade me auxiliando. Mas quem vai enfrentar, quem vai resolver e crescer para evoluir sou eu. Enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar nessa caminhada tortuosa, se eu quiser. Então, graças a Deus, nós estamos aqui pela misericórdia, a gente não vai querer. A gente vai sair daqui muito melhor mesmo. Então, que possamos fazer o melhor das nossas vidas. Que possamos aproveitar todos os últimos momentos. Isso não quer dizer que nós vamos desencarnar amanhã, mas este momento que nós estamos vivendo agora, ele é o último. Ele é único e é o último. Se eu deixar de fazer agora, amanhã eu não vou conseguir voltar e fazer de novo. Então vamos olhar para os nossos familiares com muito amor. Olhar para eles e pensar que eles nos escolheram, nos aceitaram como somos, para nos ajudar, e assim a gente vai se ajudando mutuamente. E dessa forma a gente vai compreendendo que a gente não é vítima de nada, a não ser de nós mesmos. Então que Jesus nos acolhe com muito amor, com muita luz, com muita força, coragem e muito enfrentamento. Que a gente possa todo dia de manhã se olhar no espelho e se achar digno e merecedor. Digno de enfrentar com honra e merecedor de receber. Porque a gente tem que aprender a receber com gratidão, com amor. Se a gente recebe, se a gente toma o sentimento todo com amor, a gente consegue transferir, a gente consegue passar isso para o outro com amor. Caso contrário, é só uma troca. Que assim seja.